Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. A gente vive a melhor época da história para fazer sexo. Os aplicativos de relacionamento facilitaram a busca e desburocratizaram todo o processo. Deu match? Chance alta de rolar sexo. Ao mesmo tempo, as pesquisas e a vida real apontam que as pessoas estão transando menos, que o sexo casual passa por uma fase de baixa, ou pelo menos de revisão. A pergunta que fica é: sexo casual é para todo mundo? É isso que a gente vai discutir hoje no podcast Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, a plataforma feminina do UOL. Eu sou Ana Canosa, psicóloga e sexóloga, e hoje com a gente, para discutir sobre esse tema tão bombástico, está a nossa querida Carol Tilquian. Ela é criadora do canal Soltos S.A., um projeto para explorar a solteirice em tempos de like. Diga aí, Carol. Ana, Marina, muito obrigada pelo convite. Desde o ano passado, eu e o André Lage criamos Soltos S.A. Se inscrevam no canal, youtube.com/soltos, Instagram, @soltos_SA. E toda semana a gente entrevista solteiros e especialistas para entender o que está acontecendo nesse caos da solteirice. Então, olha, haja história bem-sucedida e mal-sucedida de sexo casual que a gente tem ouvido. Tem muito pano para manga. Manda casos. O que guia nossa conversa no Sexoterapia são histórias de pessoas reais. A gente trouxe hoje, como sempre, 3 relatos de mulheres que lidam de forma bem diferente com o sexo casual. Essa é a história da Cristina, 40 anos, de São Paulo. Eu nunca tive relacionamento aberto, mas sempre achei normal sentir desejo por outras pessoas. Quando fiz sexo fora do meu relacionamento, nunca foi tão casual assim. Sempre tinha um contexto envolvido. Para mim, o tesão está muito ligado à admiração. O fato de eu ter transado com algumas pessoas que me atraíram não significa que eu tenha aberto mão do meu relacionamento. Nunca contei para os meus parceiros e não gostaria de saber o contrário. Para mim, é uma questão simples. É só sexo. Não significa que ali exista alguma relação afetiva ou que exista algum problema na minha conexão com o meu parceiro. Sexoterapia. E aí, Ana? Isso é sexo casual? A definição de sexo casual é muito ampla, né? Então você pode ter desde a amizade colorida, né? O cara que é seu PA e que você de vez em quando sai com ele, ele é amigo, mas você sai para fazer sexo e não quer se relacionar num compromisso de namoro, enfim. Pode ser esse sexo com uma pessoa que você conheceu naquele momento e nunca mais vai ver, né, no outro dia, né? Então, é uma atividade sexual que, num primeiro momento, né, bem por aspas, assim, não tinha nenhum envolvimento afetivo. No caso da nossa protagonista, ela gosta de fazer sexo casual com pessoas com quem ela tem uma certa ligação afetiva. A gente não vai chamar isso de sexo casual? Eu acho que seria uma injustiça com a nossa colega. Afinal de contas, né, ela está ali atuando uma coisa que eu acho que as mulheres atualmente têm feito, né, em mais quantidade do que faziam há 10 anos atrás, que é distanciar um pouco a atividade sexual de prazer de um relacionamento de compromisso, porque isso era, na verdade, aquilo que as mulheres sabiam fazer, né? Então, eu só faço sexo se estiver namorando, se estiver numa relação amorosa de compromisso. Então, se o caminho para isso ainda é eu, pelo menos, ter minimamente uma conexão com esse sujeito, que seja o sexo casual. O que ela coloca aqui que eu achei interessante é isso. Ela já fala que não é relacionamento aberto, enfim. Não é uma coisa combinada, ela não conta para o parceiro. Também, se o parceiro faz alguma coisa fora do relacionamento, ela também não quer saber. Mas não é... Ela precisa de algum tipo de conexão. Isso é sexo casual ou é traição?
É um sexo casual numa infidelidade conjugal, se esse casamento ou se esse relacionamento se pressupõe monogâmico, que a gente não sabe também, né? Parece que ela tem um relacionamento monogâmico e parece que ela faz aquilo que a metade da população faz, que é não contar para o parceiro, não discutir sobre isso. E aí, a gente vai ser monogâmico, a gente não vai ser, a gente pode fazer sexo fora ou não. Então, ela vai fazendo isso. Então, assim, olha, eu vou criando aqui a minha vida paralela, vou criando aqui o meu contexto de autonomia e isso não vai respingar na relação amorosa. Agora, veja só, não respingar na relação amorosa é até a página 2. Né? Eu trabalho há 30 anos em consultório, o ano que vem faço 30 anos como psicóloga clínica, e essa ideia que a gente tem também de que a nossa vida vira em blocos, né? E que você está fazendo um sexo casual aqui com alguém que você tem o mínimo de conexão e que isso não vai respingar na sua relação, é uma ideia muito fantasiosa, né? Porque a gente não consegue controlar sempre tudo tão claramente, corpo e afeto nesse distanciamento todo. Não sei se a Carol concorda comigo, mas... Muito. A gente inclusive no canal a gente fala que a gente é pelo casual com afeto. Então acho que o que a nossa protagonista está fazendo é um sexo casual com um mínimo de afeto e conexão. E o que a gente vê muito, que eu acho que ela está vivendo, é que a gente tem um termo que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. E tá rolando um FOMO relacional. Então são tantas opções que eu quero experimentar um pouquinho de tudo. A vida é um grande buffet livre self-service. E hoje em dia as pessoas querem se manter nas relações e continuar experimentando as outras coisinhas. Eu sinto que ela tá vivendo um pouco esse FOMO relacional, né? Agora, tem uma coisa também que eu fico pensando que, assim, como o sexo é um tema, né, de muita intimidade, de construção da nossa vida, então envolve identidade, envolve aprendizado familiar, envolve como é que eu vi o sexo na minha história familiar, como é que era minha mãe, minha tia, minha avó, como é que os relacionamentos funcionavam. Então, a sexualidade ela é muito ampla, né? Ela não é só o sexo genital. O sexo genital é uma das características da sexualidade como um todo. As pessoas têm a sua sexualidade, né, ou as suas fantasias sexuais, num plano muito da sua individualidade e da sua autonomia. Então, muitas vezes, ter uma relação extraconjugal ou ter um sexo casual estando numa relação de compromisso, significa como esse espaço da minha individualidade que eu não quero dividir com ninguém na relação de compromisso. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, eu, por exemplo, no consultório, quando as pessoas começam a ter essas dualidades, então ela se envolve com alguém e aí, ou ela quer ter não, mas eu quero variação sexual. Estou lá com meu marido, gosto dele, tenho filhos, tá tudo bem. Só que, eu quero dar pra outra cara, eu quero transar com mulher, sei lá, tô afim de outra coisa. E fica naquela, não posso, vai, não vai. E aí, quando eu pergunto, por exemplo, por que você não... Você já perguntou pro seu parceiro se ele tá afim de ser monogâmico ou de continuar monogâmico? Você já perguntou pro seu parceiro se ele também tem interesse em outras pessoas? Você já perguntou o que ele acha de abrir a relação? Não, de jeito nenhum. E não é só de jeito nenhum, porque eu não quero que ele também tenha essa experiência, porque isso dói no meu ego e no meu narcisismo. Mas é porque eu quero manter isso no plano da transgressão. Isso é muito interessante, né? É como se a sexualidade, ela vem de um caminho, ela vem de um lugar na nossa cultura, principalmente para a mulher, de transgressão. Né? Ela sai do plano da... O que é normal em sexualidade? O que é o sexo aceito, que é aquele dentro do casamento, né? Se você falar sexo sem compromisso, já presume o quê? Algo que falta. Não é isso? Sexo sem compromisso. Sexo com compromisso. Nossa, o com, né? Tem essa coisa desse sexo que foi muito, muito enquadrado, né? Heteronormativo, dentro do relacionamento de compromisso, etc. e tal. Então, se afastar disso para as mulheres ainda, e os homens já têm esse afastamento dado pela cultura, eles sempre puderam fazer sexo só por prazer. Sempre. Antes, depois, durante o casamento, depois que morrerem, outra encarnação, para eles está tudo bem. A sociedade assim permitiu. As mulheres não. Isso é uma conquista dos últimos anos, das últimas décadas. Então, ainda é muito transgressor. E, às vezes, manter essa transgressão no individual é quase como... É o meu segredo, é o meu grande segredo. Isso quase gera um barato, sabe? É o afrodisíaco, né? Exatamente. É aquilo que move o meu desejo. Se eu chegar pro meu parceiro e disser, não, vamos abrir a relação, perdeu a graça. Ana, você acha que, então, um dos motivos das pessoas estarem fazendo menos sexo casual é porque agora é menos transgressor?
mesmo na solteirice? Então agora você não é mais vista como uma vadia, como uma puta, como uma menina que não é pra namorar? Daí perdeu a graça? Eu acho que existe um movimento hoje das pessoas, quando elas começam a praticar sexo casual, de meio perdeu a graça. Eu não sei, eu tenho essa sensação, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que... E aí eu acho que tem muito a ver com a narrativa da experiência. O que o sexo casual é para mim? Eu crio uma narrativa. Aliás, o que o sexo é para mim é uma narrativa. O sexo para mim aos 20 anos é uma narrativa, aos 30 anos é outra, casada é outra, com 60 é outra, com menopausa é outra e assim vai. Então, se eu crio a experiência do sexo casual, ela também vai empoderando a mulher. A gente vai passando por isso como uma prova de empoderamento. Né? Tipo assim, eu fiz sexo casual, tá vendo? Eu não dependo de ninguém, é o meu corpo, é o meu desejo. Só que depois a gente vai se encontrando com aquilo que a gente, sabe, para além da narrativa. Porque aí vem uma questão do afetivo, do que eu desejo mesmo. E eu tenho visto isso acontecer com muita frequência, das pessoas cansarem. O que a gente vê muito entre os solteiros num primeiro momento, eu preciso justificar minha solteirice transando mais que os meus amigos que namoram ou são casados. Então, eu sou o grande bobo da corte das histórias sexuais. Ou eu tenho que provar que eu sou uma mulher moderna porque eu faço sexo casual e tudo bem, não me liga amanhã, eu não vou me importar. Só que chega um ponto em que esse sexo não tá legal, as pessoas não estão chegando com delicadeza. Então a gente ouve muito no canal que hoje em dia, assim, você começa a conversar com a pessoa, vem um nude na sua cara. Ou você dá um beijo na boca, o cara fala, e aí, vamos trepar? Quer dizer, você tá tão dito que você tem que fazer o sexo casual que a pessoa não tá nem te fazendo ter vontade de fazer o sexo casual. E daí eu não quero fazer. Você sabe que tem um filósofo africano, eu não vou saber dizer exatamente como é que pronuncia o nome dele, mas Attili Mbembe, uma coisa assim. E ele fala muito nesse nosso momento nihilista, né? Esse momento do... nada vale, assim. O que vale é a existência ponto aqui agora, né? E é um fenômeno meio contrário do humanismo, em que o ser humano é cheio de possibilidades, no nihilismo não vale nada mesmo, foda-se. E ele vai dizendo que nessa cultura, e aí com a internet, com a questão política e tal, a gente deixou de reprimir algumas coisas, né? A repressão parou. E o que fazia a gente sublimar, e a sublimação, segundo a psicanálise, era justamente isso, é você pegar essa energia do que você reprime, e a sexualidade foi muito reprimida, e transformar em coisas criativas. Então vem a poesia, vem a literatura, vem uma série de coisas que a gente vai produzindo. Que na medida em que eu uso a internet e tudo está posto, e eu posso trepar a qualquer hora, e a qualquer hora vem o pinto, vem o cu, vem a bunda, vem não sei o quê, que ficou assim, tão sem repressão, que a gente já não sublima mais. E essa falta da sublimação, no sentido de uma energia criativa, deixa a gente num estado de esvaziamento. Frustrada, né? Meio tipo, e aí? E daí você tem encontros vazios, né? Porque o que eu sinto por exemplo, eu tenho 35, eu já ouvi um cara assim também, beijei, 5 minutos depois, e aí, vamos trepar? Falei, não. Como assim? Você tem 35, eu tenho 38? Ah, tá, porque eu sou obrigada a transar? Depois dos 30 eu tenho que transar. Como se já, olha, a gente já passou dessa fase do joguinho, a gente tá aqui só para transar mesmo e não precisamos de conversa, não precisamos de nenhum tipo de vínculo. Como você e você careta. Deu match, né? E para de... A pessoa já sai para isso, né? Já sai para transar. Eu acho que essa conversa tem tudo a ver com o nosso segundo depoimento, que é a história da Thaís Rosa, de 36 anos, ela é dentista, também de São Paulo. Olha só. Manda casos. Quando me separei, depois de um relacionamento de 12 anos, entrei nos aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas. Demorei 1 ano para entrar porque eu era cheia de preconceito. Mas quando entrei, virei heavy user. Tenho 0 problema em fazer sexo casual. Sinto 0 pressão ou julgamento da sociedade ou da família. Só que atualmente eu tô numa fase, digamos, mais seletiva, porque eu tô à procura de um relacionamento sério. Agora eu tô mais rigorosa no meu filtro. Vejo se a pessoa está procurando a mesma coisa, se tem coisas em comum. E nos encontros, quando eu percebo que não vai rolar nada além de sexo, eu acabo não encontrando de novo. Eu tô feliz com o que eu vivo hoje, porque eu tenho a opção de querer ou de não querer estar com a pessoa. Posso escolher ficar sozinha ou não. De maneira geral, meu balanço é positivo
E eu continuo nos apps até encontrar o cara certo. Sexoterapia. Maravilhosa. O Brasil é o segundo país que mais usa o Tinder no mundo. Então, ela não está sozinha. Mas eu acho engraçado porque tem esse lugar do... ou o sexo casual, ou eu quero um compromisso. Será que não tem um meio do caminho, né? Isso. Porque o que eu sinto é... Você pode querer fazer um sexo com um mínimo de conexão e não tá querendo um namorado. Você pode querer transar, o que a gente fala você transou? Oferece um café da manhã no dia seguinte, dorme de conchinha, a pessoa não vai prender você lá. Parece que tem tanto medo de que qualquer mínima demonstração de afeto seja lida como uma vontade de compromisso ou uma carência, que as pessoas estão polarizando. E acho que isso vai ficando difícil, né? E eu acho que isso compromete um encontro verdadeiro, né? Porque se eu vou... Então, assim, e eu acho muito louco isso. Então, assim, eu tô numa fase que eu não quero relacionamento. A pessoa ela já escreve esta sua história, ela já escreveu o capítulo antes de viver a história. Então, ela já escreveu para ela, olha, dos tantos anos aos tantos anos, eu não vou me relacionar. Então, quando ela sai com uma pessoa de aplicativo, muitas vezes ela vai para fazer sexo. Então, ou seja, a possibilidade dela se abrir para se interessar pelo outro já é menor, porque ela já vai pressupondo que ela não pode se relacionar, ela não pode se comprometer, portanto, ela vai ser grossa, ela vai sair andando, ela vai ser capaz de abrir o aplicativo deitada na cama, já dando match com outra pessoa. Então, assim, eu acho que, tudo bem, tem momentos da vida em que você não se vê numa relação de compromisso. Agora, você também não se abrir para se encantar e se interessar pelo outro, eu acho também uma coisa super esquisita, né? E o encantamento pode ser um encantamento stories, que vai durar 24 horas e tudo bem, né? Mas saia com essa pessoa, já que você vai transar, pergunta da vida dela, se interessa, que músicas ela ouve, para onde ela viajou, né? Isso acho que até vai contribuir para um sexo melhor, mesmo que seja uma única trepada. Agora, ela faz o que eu acho interessante é que ela faz um alinhamento, né, entre o que ela deseja e o que ela está vivendo. Então, ela está dizendo, vou usar o aplicativo, conheci um monte de gente, tem muita gente esquisita pra caramba, mas tem muita gente legal também, vou colecionar histórias, que é aquilo que eu estava falando sobre a questão da experiência mesmo, né? Quer dizer, o quanto que as experiências vão criando uma narrativa. Nossa, olha que legal, transei com um, transei com outro. Aquela coisa que a gente senta na mesa de bar e começa a contar. Saí com um cara, puta cara louco. Então, assim, até pra gente alimentar, né, a gente vai criando aquela história. E tem a ver com o que você falou, Carol, que assim, não praticar o sexo casual e não ter essas narrativas, você fica quase se sentindo um ET. Quer dizer, quando a pessoa diz, não, eu só tive um pinto na vida, fala, nossa, que né? Tipo... Essa é a história, né? Essa é a manchete. Pois é, essa é a manchete. Então, assim, o importante mesmo é que a gente esteja alinhado com o desejo, né? Quer dizer, vou viver experiências, vão ser interessantes, ainda que ela teve experiências boas. Porque existem algumas pesquisas que vão mostrando que, para a mulher, principalmente, o sexo casual, ele não se resulta em sexo de boa qualidade, muitas vezes. E eu estou pensando nisso com índices de pesquisa, por exemplo, que falam que cerca de 45% das mulheres não têm orgasmo no sexo casual. Porque ter orgasmo, então a gente já vai para um outro patamar, né? A mulher precisa conhecer o corpo dela, precisa ser uma pessoa que queira, principalmente se for uma relação com alguém que ela nunca viu na vida, alguém que queira explorar o corpo. A maioria das mulheres só tem orgasmo após estimulação clitoriana, aí às vezes o sexo oral não tá legal, aí às vezes precisa estimular o próprio clitóris, a mulher tem vergonha, porque isso também é novo. Então, assim, aí depende do lugar, vai fazer sexo casual no carro, vai fazer aonde? Também tem isso, bebeu, encheu a cara, vai fazer dentro, sabe? Então, também muitas vezes não é bom. O que é bom é a experiência, a narrativa. E eu não tiro também a importância da experiência, entende? Mas isso não significa que o sexo seja bom. A experiência pode ser. E acho que tem um lugar de você estar fazendo porque você quer, naquele momento, ou para segurar homens. Porque, infelizmente, a gente ouve ainda muito no canal de eu transei com ele porque eu achei que assim ele ia sair de novo comigo. E aí é a cara da cagada, né? Que assim, se você topou o sexo casual, tope o risco da pessoa não te ligar no dia seguinte. Eu, por exemplo, não fico legal se eu transo com uma pessoa e ela some. Então, eu já aprendi que isso não é pra mim e tudo bem. Porque transar ali pra querer que o cara
continue com você, Agora, também isso é uma violência, né? Isso assim. é uma maldição feminina, né? A gente carrega isso desde as histórias de fadas, em que a Cinderela ficava esperando o príncipe, a Bela Adormecida dormindo, vê o cara beija, sabe? Umas coisas super esquisitas. Você sabe que tem um livro que chama Garotas e Sexo, da Peg Orenstein. Ela fez uma pesquisa bastante extensa com universitárias americanas. E olha o que ela percebeu. Então, ela diz o seguinte, que hoje as mulheres, as jovens, né? Ela fez pesquisa com jovens universitárias, que sim, as meninas estão mais desejantes, que sim, elas estão assumindo mais o desejo, só que quando elas saem num relacionamento casual com um cara, sempre os homens têm este movimento de desejar mais claramente. Então, o cara beijou, ele vai querer transar. Até porque isso é permitido, e eu também acho. E as mulheres, já fica querendo transar. Minha filha quer transar, tá ótimo, deixa ele, tá no direito de querer transar, para também de ficar reclamando, né? Tá. Aí, o que a mulher faz? Ela não quer transar com esse cara, porque não deu química, porque o cara falou, a conversa foi ruim. Gente, a gente não tem química com todo mundo. Também isso é importante, hein? Quantas pessoas no sexo casual você realmente teve química? Fecha aspas, nota de rodapé. Vamos voltar ao caso. E aí o que acontece? Então, elas contando que as meninas, não quero transar com esse cara. Aí o cara, com frequência, já que não vai transar, faz pelo menos um boquete. Então, ele já pega a cabeça dessa menina, ou então já fica ali no rally rola, ela não quer transar, tá dentro do carro. Aí ele vai tentando colocar a mão dela no pênis dele. Aí ela, não tá muito afim, mas ela acaba fazendo sexo oral no cara. Porque como ela não vai transar, pelo menos assim, ele fica calmo e ela pode ir embora. Então, veja isso, né? Quer dizer, então, o que você está falando, Carol, é assim, o quanto as mulheres ainda, nestas propostas, sair com um cara e o cara quer transar comigo, o quanto essas mulheres, de fato, estão transando porque querem, ou elas estão reproduzindo a maldição. A maldição é, eles sempre querem transar e o coitadinho, eu vou fazer alguma coisa, pelo menos ele para de encher meu saco. A gente fala que a mulher está se empoderando em muitos campos, mas nos relacionamentos a gente ainda tem uma postura passivona. Total. Às vezes eu pergunto para a paciente, falo assim, e aí? Não, transou, mas você queria? Aí ela faz aquela, mais ou menos. E transou por quê, minha filha? Me explica aí. É pela narrativa? É porque estava com tesão ou porque está revivendo a maldição? Mas é assim mesmo, a mulher é mais comprometida do que o homem? É mais fácil o sexo casual para o homem? Ainda é. Eu ainda acho que é. Mas tem algum fator biológico ou isso é simplesmente cultural? Então, aí você está querendo a resposta de 5 bilhões, né? O dia que a gente souber disso. Então, existem estudos que vão, por exemplo, se a gente for pegar estudos da evolução humana e da neurociência, vão dizer o seguinte, né? Que nós somos humanos de 2 grupos. Um grupo é o grupo dos que são capazes de gerar. O outro grupo é o grupo dos que não são capazes de gerar. O grupo que é capaz de gerar vem com um determinado tipo de hormônio e tem um determinado efeito de dopamina no cérebro. O grupo que não é capaz de gerar vem com outro tipo de hormônio. Este grupo que é capaz de gerar com alguns tipos específicos de hormônio, como progesterona e estrogênio, tem uma tendência evolutiva a se colocar no lugar do outro muito maior, porque são capazes de gerar e vão ter que cuidar deste filhote, né, ou deste bebê, do que aqueles que não são capazes de gerar. Então, agora, obviamente que nós estamos falando de evolução, né? A partir do momento que a gente desenvolveu o córtex, neocórtex, a gente já tem uma influência muito maior no comportamento, talvez, da cultura, do que talvez do biológico. Porque se fosse só do biológico, talvez a gente estivesse, inclusive, transando mais, porque até eu acho que os instintos estão meio apagados ultimamente. Então, eu acho que não dá para a gente alinhar o quanto que, de fato, tem essa influência biológica, mas parece que sim, que tem, ou o quanto é uma influência cultural. Agora, que a influência cultural é enorme e maciça em relação à figura feminina, do cuidado, do se comprometer com, isso eu não tenho dúvida. Eu fiquei pensando no depoimento dela, porque ela diz muito, ela fala isso, né? Eu vou seguindo no aplicativo e fazendo sexo casual até eu encontrar o cara.
ela coloca o sexo casual como uma entre-safra, assim, né? Não é que, tipo, eu curto sexo casual e quero isso pra minha vida. Que acho que é exatamente isso que eu tava falando de o sexo casual, no fim é um grande anzol pra eu fisgar o cara que vai ser meu príncipe. Mas essa história é diferente daquela primeira, que ela faz sexo casual apesar de ter um relacionamento estável, né? E me lembra, sabe o que, gente? Essa discussão que a gente está tendo, né? É a discussão entre Sex and the City e Girls. Sim. Que são 2 seriados de 4 mulheres, enfim. Só que um é de Sex and the City, de 98 a 2004, onde o sexo ele tinha uma importância muito grande. O sexo sem compromisso ou com compromisso. Então, aquelas mulheres meio glamourizadas, meio Hollywood, meio moda, né? Meio eu sou autônoma, sou independente. Né? E Girls, o sexo é mais uma coisa, que já é de 2012 a 2017. Então, o sexo é só mais uma coisa. Então, eu faço compra e transo, e tudo bem. Então, o quanto que essa nossa personagem, ela está em Girls, de fato, né? Tô na entre-safra, sexo é mais uma coisa, é gostoso, é uma experiência, quem sabe um dia eu me encontro com alguém, ou o quanto ela ainda está vivendo Sex and the City. Não, Ana, e outra coisa é com como a gente... Isso que você estava falando, como a gente vai tentando se encaixar no que se espera da gente, né? Porque a gente fala tanto de empoderamento feminino e estamos passando mesmo por esse momento do empoderamento feminino, que então, num primeiro momento, é isso, o empoderamento feminino é sair transando por aí. Num segundo momento, será que o empoderamento feminino não é justamente dizer, peraí, eu posso escolher, eu tô segura, eu sei o que eu quero, eu não vou ficar satisfeito com quantidade, eu quero qualidade. O empoderamento feminino, no fim das contas, favorece o sexo casual ou desfavorece o sexo casual? Não, eu acho que favorece. De qualquer maneira, eu acho que para nós foi uma grande descoberta a possibilidade de ter prazer sem se comprometer. Isso foi uma grande descoberta, uma prazerosa descoberta, experiências bem interessantes acontecem. Eu acho que o empoderamento feminino passa por isso. De fato, eu acho que passa por isso. Acho que as experiências podem ser muito interessantes. Agora, eu acho que a gente, às vezes, corre o risco de se perder um pouco na narrativa mesmo, nessa imagem que eu faço do tipo de mulher empoderada que eu acho que é. Lembrando que tem também uma coisa, como eu falei, de timing de ciclo de vida. Uma coisa é eu estar transando com todo mundo num determinado momento da minha vida, outra coisa é eu querer um compromisso ou não em outro momento da vida em que o meu projeto está mudando. Então, que eu já não aguento mais ir para balada, já não aguento mais ficar dando match no aplicativo. Eu acho que também tem muito isso, né? O ciclo de vida, ele vai interferindo muito nessa questão. Então, eu acho que esse sexo sem compromisso favorece, por exemplo, que as mulheres, primeiro, não precisem se preocupar tanto também com o prazer dos homens, né? Que é o que a gente estava discutindo há pouco. Que elas não tenham tanta vergonha do corpo, porque eu não vou ver esse cara de novo. Então, que ela possa ser um pouco mais livre, porque o que eu vejo muitas vezes nas relações amorosas é que quando as mulheres elas vão direto para a questão do compromisso, com a cabeça no compromisso, elas têm dó, por exemplo, de dizer para o cara que não gozou. Por quê? Porque quando o afeto entra na jogada, as pessoas começam a ficar com pena de dizer claramente o que eu... Então, o sexo sem compromisso, nesse sentido do empoderamento, da autonomia de prazer, favorece que eu possa estar com uma pessoa com quem eu não preciso ser, né, ser super mãe, eu não preciso ser mãe desse cara, não estou amando esse cara, ou essa mulher, essa outra mulher. Eu simplesmente quero obter prazer, sem vergonha do meu corpo e ter um momento gostoso. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Vamos ouvir a história da Maria, de 36 anos, empresária de São Paulo, que tentou o sexo casual, mas percebeu que o sexo casual não é para ela. Manda casos. Já fiz muito sexo casual na vida, mas na real nunca curti muito. O que acontece é que eu tenho muita necessidade de afeto e muita necessidade de sexo, na mesma proporção e na mesma medida. Eu gosto de dar e receber carinho, mas também amo fazer sexo.
Por isso que, às vezes, com álcool ou outras situações que potencializam o tesão, acabo me envolvendo em experiências de sexo casual. Mas, em geral, eu não gosto. Depois desse tipo de sexo, mesmo que tenha sido bom, rola um vazio. Porque, para mim, o afeto não foi totalmente preenchido. Os aplicativos potencializam o que tem de mais escroto no ser humano. O descarte fica muito fácil. Esse é um ponto. O outro é que as rejeições são muito mais frequentes. Até pela lógica de dar match ou não. É preciso estar com a autoestima muito em dia para entrar nesses apps. Eu não gosto dessa lógica de relacionamento descartável. Acho que é a 10ª vez que eu saio dos aplicativos. Espero que dessa vez eu consiga realmente ficar fora dessa. Sexoterapia. Ô, amiga, tomara que você encontre alguém, né, tadinha? Ela tá tão angustiada. Maria, eu te entendo, eu também não sou do sexo casual, mas a culpa não é dos aplicativos. Acho que assim, não vamos jogar o bebê com a água do banho. Acho que a gente podia separar aí as duas coisas, né? Agora, tem uma questão interessante, né, que ela fala, é que se de um lado as mulheres começaram a desenvolver e a exercitar, legitimar sua autonomia sexual, o seu prazer, ter menos vergonha, ter menos comprometimento no sexo casual, do outro lado, gerou outras inseguranças, outras ansiedades. Então, cada tempo da nossa evolução vão gerando ansiedades diferentes, né? Agora, a ansiedade é em ser visto, de fato, como eu sou. Você viu que ela diz assim, eu não quero ser só mais a pessoa que a pessoa transou. Eu quero ser a Maria, eu quero ser a pessoa. Então, essa necessidade que nós temos hoje em dia, né, de ser importante para o outro. Então, voltou um pouco, acho que está voltando um pouco isso. O quanto que eu, de fato, sou importante para o outro como uma identidade. Nós somos ainda pessoas bastante narcisistas. A gente gosta de ser, né, uma pessoa especial. Quem não gosta? Nós nos fazemos a partir do olhar do outro, né? A mãe ou o pai olha pra gente e fala, ai, que bonitinho, etc. Então, nós não somos ninguém sem o olhar do outro. Quando esse olhar é só ali no formato do objeto, da imagem, da foto, fica um negócio meio estranho, né? Quer dizer, porque eu não sou só a foto, eu não sou só o corpo, eu sou um ser inteiro. Acho que tá faltando ser olhado, né? Ter mais essa troca. Mas o aplicativo pode ser só uma porta de entrada. Claro, né? pode ser só uma ferramenta. Ele pode ser só uma ferramenta igual antes a gente ia no bar. Agora você está olhando pelos aplicativos. A Maria coloca assim, como sendo diferentes experiências. Ela acha que indo no bar era mais humanizado o processo da conquista do que num aplicativo, que você é selecionado ali, você fica, né? Mas no bar você também é selecionado. Então, o que a gente tem ouvido muito dos solteiros no canal e que eu tenho vivido na minha vida de solteirice no bar o contato também tá desumanizado, infelizmente. É isso, você beija na boca e o cara fala, e aí, vamos trepar. E daí fica exatamente essa sensação da Maria, que poderia ser eu ou qualquer pessoa. E eu sempre fico pensando em viagens, né? Quando a gente viaja, às vezes a gente tá mais aberta para esses encontros mágicos. E eles acontecem, porque como você sabe que você não vai ficar no lugar mesmo, então não tem também a camada da expectativa. Por que isso não acontece no cotidiano, né? Acho que porque, de novo, vem um medo de demonstrar qualquer mínimo sinal de afeto e isso ser lido como carência ou como vontade de comprometimento. Quero casar, né? Eu tenho umas pacientes que dizem, se eu falar pro cara que eu quero casar, não que eu quero casar com ele, mas que em algum momento eu quero casar, ele vai sair correndo. Tipo, nossa, já falou de casamento no primeiro encontro. E o que a gente vê no canal é que tá muito antes do quero casar. Se eu fizer um cafuné, se eu fizer um carinho no cabelo na hora que eu beijei o cara, às vezes a pessoa trava. Ou a coisa da mão mole, assim, você beijou o cara, daí vamos no bar, vamos. Daí você pega a mão, porque o lugar tá lotado, e rola aquela mão mole e o cara solta. Tipo, gato, eu só tô segurando a mão pra gente andar 50 metros, eu não vou te prender aqui. Mas eu acho que isso vai gerando essa sensação de vazio, e os códigos mudaram, né? Eu tenho paciente também que diz, tá saindo com o cara, que ele virou um PA, e ela, tipo, então a gente vai no restaurante e eu não sei se eu posso dar a mão pra ele. Então fica aquela coisa meio dura, assim. Eu ando de um lado, parecendo um Playmobil, ele também. Aí daqui a 3 horas nós estamos trepando. Olha que coisa curiosa, né? Os códigos vão mudando e as pessoas ficam meio ansiosas também. E é o que ela fala de que a relação parece vazia, né? O que a gente sente, até a própria analogia do sexo, você precisa ficar com tesão para ficar lubrificada para o sexo ser legal. Como é que você lubrifica essa conquista? Então,
Cadê esse jogo da sedução, da paquera, do olhar, do pegar, para parecer que aquilo foi gostoso e significativo? Existe um conceito que se chama sociossexualidade, que seria a capacidade comportamental de se engajar ou não, né, em relações desprovidas de compromisso. E aí existem duas categorias, né? Quem tem orientação restrita, que são pessoas que sentem maior necessidade de proximidade no sexo casual, ou relações de não compromisso, e as pessoas de orientação irrestrita, né, que são pessoas que se identificam com o sexo sem compromisso, com pouco ou nenhuma interação emocional. Então, aqui a grande questão é o quanto que eu sou de uma orientação restrita ou de uma orientação irrestrita. Tem várias pesquisas norte-americanas, europeias, que foram avaliar o prejuízo emocional que o sexo casual pode acometer as pessoas. E eles entenderam que isso tem muito a ver com a questão da pessoa ser autônoma, esse sexo casual ser autônomo ou ser não autônomo. Sexo casual autônomo, eu faço porque eu desejo, porque eu estou afim. Não autônomo, eu faço para performar, eu faço porque eu estava alcoolizado, eu faço porque eu quero agarrar esse cara, então eu vou dar sexo para ele me amar, eu faço por vingança. Então, e eles perceberam que quem faz sexo casual de maneira não autônoma é que pode sim ter um prejuízo emocional no dia seguinte, ficar meio deprê, se sentir subjugado, não se sentir desejado, etc, etc. Quem faz o sexo casual de maneira mais autônoma, então não tem nenhum tipo de prejuízo. O sexo pode não ser bom, mas, pero não mútuo, não tem prejuízo nenhum. Eu fico pensando se tem um link até com a relação com a bebida, né? Então, quando você é adolescente, você sai bebendo feito louco, e daí você passa mal e fica de ressaca. Aí chega uma hora que você aprende qual é a sua medida da bebida. Tem gente que vai poder beber 2 cervejinhas e já deu. Tem gente que vai beber a noite inteira e vai ficar ótimo. Então, assim, qual é a sua quantidade de sexo que não vai te dar uma ressaca no dia seguinte, né? É um pouco se conhecer sem se julgar. Não, e o que você gosta da bebida, né? Você pode gostar de ficar bêbado, você pode gostar só do primeiro zoeirinha que dá, ou só da sociedade. Enfim, cada um gosta de uma parte, né? E cada dia pode ser uma coisa, né? Isso. Então, igual tem dias que a gente bebe pra afogar as mágoas, tem dia que a gente bebe pra ficar feliz, talvez tenha um dia que você queira transar só pra ter um contato com o prazer e com o seu corpo, e tem dias que você queira transar pra ter uma relação de carinho. E daí você vai saber que relação buscar ou não, ou você vai recorrer ao seu vibrador, né? Agora, você sabe que eu outro dia estava lendo uma revista de educação latino-americana, chama Alteridad, e era especificamente um número, né, em sexualidade, e tinha uma pesquisa sobre violência na juventude em relação ao WhatsApp. E o que eles descobriram na pesquisa é que o novo tipo de violência, ou seja, de se sentir violentado, tinham duas coisas. Eles estavam pesquisando em relação a receber vídeos pornográficos ou fotos pornográficas e nudes sem pedir. Então, assim, foram lá e me mandaram. Participou do grupo, que acontece na vida de todo mundo, né? Então, que isso era muito sentido como violência, pelo menos para quase um pouquinho mais da metade dos entrevistados. Mas um novo tipo de violência era não responderem à minha mensagem. Eu achei tão interessante porque, assim, essa coisa do desapareceu e sumiu, hoje em dia é sentido como violência. Tem uma psicóloga americana muito legal que chama Sherry Turkle, que tem um livro que chama Alone Together. E ela fala muito dessa relação de como a gente está tendo a falsa sensação de que a gente está conectado, mas estamos todos sozinhos, através das redes sociais. E que um dos perigos é que, como você não está conectado de verdade, é mais fácil você ser grosseiro, por isso a gente tem uma chuva de haters. É mais fácil você bloquear, é mais fácil você parar de falar. Então, hoje em dia, as pessoas estão fazendo muito mais ghosting, porque o ônus de saída é menor, né? É diferente de você estar com alguém ali na frente, você fala, não quero mais. Você dá o famoso golpe do banheiro, vou ali fazer xixi e já volto. Vou comprar cigarro na esquina. É meio isso, né? O ghosting seria meio isso. Ninguém faz isso, né? Pessoalmente, na vida real, você tem que falar tchau, né? Você tem que falar, exatamente. Agora, ali nas redes sociais, você pode simplesmente desaparecer. E aí exige uma autoestima muito maior, né? Enfim, você tem que se manter firme, apesar de ter sido abandonada várias vezes no último ano, né? Assim, porque essa conta. Eu já ouvi de muito solteiro, heavy user de aplicativo,
aplicativo é um jogo de números. Então, também entender que muita gente que está lá está usando como um jogo de números. Inclusive, tem um aplicativo ótimo fundado por uma mulher que chama Bumble, que ela era do Tinder, saiu do Tinder e lançou esse aplicativo. E lá, quando você faz o match, você tem 24 horas para começar a conversar com a pessoa, senão o match se desfaz. E a mulher que tem que puxar o papo. Que era exatamente para tirar essa dor das mulheres, que os caras saem metralhando um monte de coração e daí dá match com quem quiser. Daí você fica super feliz que você deu match com o gatinho, ele nem te manda um oi. Daí você fala, cara, então por que você deu coração para mim? Porque ele deu para todo mundo. Ai, gente, que bom que eu tô casada. É uma loucura, mas acho que é entender as regras do jogo, né? Tudo bem. Clímax. Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso? Olha, primeira coisa, nós estamos achando que todo mundo está fazendo muito sexo casual neste Brasil afora e as estatísticas não têm mostrado tanto isso. Teve uma pesquisa da Vaia sobre comportamento sexual com 21 países diferentes, inclusive o Brasil, com pessoas de 18 até 64 anos. E entre os jovens, né, tem alguns índices importantes. 31% dos jovens atualmente no Brasil não estão namorando, entre 18 e 24 anos. 22% nunca estiveram em um relacionamento sério e 1/5 dos jovens nunca viveu uma relação casual. Já entre 18 e 29 anos, menos da metade já tiveram um relacionamento de apenas uma noite, ou seja, 39%. Então, nós estamos falando de sexo casual, mas também é bom lembrar que muita gente ainda não teve essa experiência e talvez nem terá. Né? Uma das conclusões de pesquisas que tem falado sobre diminuição de sexo no mundo todo tem visto que a grande questão é nós não estamos formando par. As pessoas não namoram mais. E eu acho que o namoro, ele vai justamente ensinando a gente a se relacionar afetivamente com o outro. Enfrenta o ciúme, enfrenta a família do outro, enfrenta disputar, né, negociar autonomia. Não, eu vou sozinho pro bar, não vou sozinho pro bar. Então, assim, esta falta de namoro, ela acaba também não ensinando a gente as ferramentas do desenvolvimento emocional. Eu acho que a gente não é ninguém sem o outro. O outro nos desenvolve, nos estimula. Nesse sentido, o sexo casual, ele pode ser muito interessante, porque ele pode me trazer autoestima, ele pode me trazer experiência, prazer, relações incríveis, experiências divertidas. Por outro lado, ele pode me colocar num lugar de muita solidão. Nesse sentido, eu acho que as pessoas precisam mesmo entender o quanto que elas buscam essa experiência a partir do próprio desejo ou quanto elas estão aí atrás somente de uma narrativa que não é coerente com aquilo que elas desejam. E isso provavelmente não vai fazer bem. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo melhor. E aí, Carol, foi bom para você? Foi uma delícia. Então conta pra gente, para todo mundo que está nos ouvindo, como é que o sexo pode ficar mais gostoso? Olha, o meu conselho é: sejam piranhas românticas e pratiquem o casual com afeto. Não tenham medo de fazer carinho, de oferecer café da manhã no dia seguinte, de segurar na mão, de ser fofo. Isso não é sinal de carência, isso não é sinal de querer algo muito a mais. Abre o coração, esteja presente, que o sexo vai ser mais gostoso. Marina, foi bom para você? Foi ótimo. Para mim, o que eu queria indicar aqui para as nossas ouvintes é falar mais sobre sexo, né, Ana? Você sempre fala sobre isso e é verdade. Quando a gente fala sobre sexo, escuta sobre sexo, dá mais vontade de fazer sexo. Isso é super importante para quem vive principalmente em relacionamentos de compromisso, que está trabalhando muito ou que está colocando tesão em outras coisas, que é o trabalho e tudo. Vamos falar de sexo porque fica na cabeça. E aqui a gente tem um compromisso. Toda semana tem que transar pelo menos uma vez por semana, entenderam? Seja com o outro, seja consigo mesma. Maravilhoso. Essa pressão, hein? E vai chegar um momento que a gente vai dobrar a meta. Uau, meta aceita! Gente, eu quero também indicar um filme muito bom, tem disponível na Netflix, que é o Newness, que mostra muito essa dicotomia entre o sexo casual e o compromisso. É excelente, fala sobre sexo de aplicativo, é muito bom. Tem uma série também que eu gosto muito, curtinha, que chama Ela Quer Tudo,
que é de uma menina, de uma mulher, na verdade, que gosta muito de sexo, ela gosta de fazer sexo casual, então ela vai contando sobre a sexualidade dela para quem está assistindo. Então é bem interessante porque ela assume a sexualidade, ela gosta do sexo casual, ela curte, e aí obviamente que ela entra em contato e conflito com outras pessoas que querem compromisso e ela não quer, ela tem essa dificuldade do comprometimento. Então acho que são 2 séries, uma série e um filme bem interessantes para a gente assistir e continuar fazendo essa reflexão tão boa. Foi um prazer ter vocês aqui. Carol, muito obrigada pela sua presença. E Ana, a gente se vê no próximo episódio de Sexoterapia. Foi um prazer quase sexual estar com vocês. Até lá. Siga Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês.